começando a girar o giro na interatividade, que é fundamental para a manutenção do nosso horário, né? É muito importante que você chegue, que você interaja, mande seu recado, que você deixe o seu like, que você mande a sua mensagem também, se puder, no Superchat, no Super Sticker, e que você, se possível, torne-se membro. É isso mesmo, considere tornar-se membro. Apenas R$ 1,99, você tem vantagens especiais aqui no nosso Voz Trabalhadora e você apoia demais o nosso canal. Lembrando que nós temos à disposição também grupos no WhatsApp e no Telegram para você, as nossas comunidades à disposição para você ficar bem informado com a atualização de noticiário geral. Então, tudo isso para que você esteja sempre com a gente. Voz Trabalhadora acompanha as últimas notícias nas redes. Nos siga nas redes também, @Voz Trabalhadora, e tem o clube de membros para você não perder nada. R$ 1,99 por mês, tá valendo aí. Vem com a gente, mais de 108 simultâneos, está só começando o programa. Raimundo Yamamoto, Juarez Sabino de Souza, Marcelo Brasileiro Dias, Filomena, deixa eu ver aqui que escapou, Filomena de Souza. Vai ficar nos Estados Unidos o Bananinha, se for verdade, vou fazer um churrasco. Prepara a carne, Filomena. Prepara a carne, porque essa é a notícia do dia, viu? Primeiro que ele tá mordido com o Tarcísio, dizendo que é um desrespeito a ele e o Tarcísio querer negociar. É um desrespeito com a democracia e com a institucionalidade, qualquer um querer negociar o que não existe. Não existe essa negociação, né? Mas tudo bem. Depois disso, briga dentro do chiqueiro, né? O Tarcísio e o Eduardo Bananinha. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro informou em entrevista ao Estadão nesta segunda-feira que pediu para não retornar, que decidiu não retornar, ele ainda não fez o pedido, mas já decidiu não retornar ao Brasil, né, por temer ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Ele disse lamentar a decisão, mas confirmou que abrirá mão do mandato e permanecerá nos Estados Unidos. Por hora não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais forças para me prender, declarou ele. Eduardo pode ser licenciado do mandato até domingo. Próximo domingo, dia 20, já, data em que completa 4 meses longe do cargo. Questionado sobre o prazo, confirmou que não pretende voltar. Se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui. O trabalho que estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil, disse ele. O parlamentar informou que, caso voltasse, seria alvo de perseguição política. No Brasil, o STF, que daí ele insiste, né, quer dizer o Alexandre de Moraes, né, na personalização, na fulanização, como a gente costuma dizer, né? Ia tentar colocar uma coleira em mim, tirar meu passaporte, me fazer de refém, ficar ameaçado como ele sempre faz, mandando a Polícia Federal na casa, abrindo inquérito, inquirindo pessoas no meu retorno. Eduardo também criticou a atuação de deputados de esquerda e afirmou que não há tratamento igual para a direita no Brasil. Se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade democrática em que os deputados pudessem falar, onde os deputados de direita pudessem ser iguais a um deputado de esquerda, mas como não tem, eu estou me sacrificando o mandato para levar adiante a esperança e a liberdade. Ele também declarou ter convicção de que será preso se pisar novamente no Brasil. O mesmo movimento feito para pegar meu passaporte está sendo feito agora para minha prisão, disse ele. Se refere a uma solicitação feita pelo líder do PT no Congresso, o deputado Lindenberg Faria, que notificou o STF pedindo que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse antes do prazo. Teria motivo, então, para uma manifestação, né, uma provocação ao PGR Paulo Gonet. 2 horas depois do meu anúncio de que ficaria nos Estados Unidos, o Gonet publicizou a decisão dele de não pegar meu passaporte. E no mesmo dia, Moraes arquivou meu caso, informou Eduardo Bananinha. Na avaliação do deputado, há uma tentativa orquestrada de prendê-lo. Os próprios impetrantes Lindenberg e Rogério Correia fizeram um vídeo dizendo que se Eduardo voltasse para o Brasil, o Xandão ia pegar o passaporte dele. Eu não tenho segurança de retornar ao Brasil, disse ele. Eduardo também afirmou que não repetirá o erro de outros aliados, como Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro. Eu não vou cometer o erro, por exemplo, que o Anderson Torres cometeu, retornando ao Brasil achando que teria um julgamento decente e minimamente constitucional. E fez um desafio. Se o Alexandre de Moraes quiser, eu desafio ele a me condenar à revelia e mandar o pedido de extradição para os Estados Unidos. Olha, cuidado com o que você está pedindo. O deputado disse que ainda não comunicou essa decisão ao pai, ao ex-presidente Bolsonaro, né?
Não conversei com meu pai, mas tem 2 caminhos bem claros: seguir nos Estados Unidos trabalhando na nossa causa ou retornar para ser preso. Por fim, Eduardo rebateu a ideia de que está fugindo. Não, nenhuma preocupação com a fama de fujão. Eu tenho total segurança naquilo que estou fazendo. E cada vez mais. Você vê que tem tido apoio, diz ele. Ele afirmou que vai realizar um evento em Miami, dia 26 de julho, e reforçou sua visão crítica ao STF, dizendo que o país não tem um judiciário decente, tampouco tem soberania. Muito bem! Gente, preparem os lenços para chorarem a ausência de Eduardo Bolsonaro Bananinha. Ele não volta para o Brasil, domingo acaba o período de licença, ele teria que retornar ao seu mandato, mas que triste, lamentável. A gente estava esperando o Bananinha aí, né, para ajudar a construir uma democracia, um homem valente das liberdades, um homem que sabe que está do lado certo da história e que não fugiria de nada, né, porque está fazendo a coisa certa. Pois que doideira, rapaz. E não vai voltar, não. O jagunço do Trump não vai voltar. Jagunço do Trump não vai voltar. Vai ficar lá, escondidinho. E o que falta, então, para enquadrar esses caras, hein? Os caras estão deixando tudo às claras, né? Da sua ação orquestrada em termos de banditismo, né? E ele vai fazer um evento em Miami. Eu contei para vocês aqui outro dia que entrevistei uma deputada, a deputada da Flórida, lá em Miami, né? Como é que é o nome da deputada, rapaz? Puxa vida, eu vou botar a matéria aqui, na verdade. Fugiu agora o nome da deputada. A deputada é a Ana... O sobrenome me foge agora, me deu um branco danado. Mas eu vou colocar para vocês verem uma vídeo-reportagem. Eu trago a matéria, porque ela fala o quanto Miami se tornou o antro do bolsonarismo, do fascismo internacional. Miami é o recanto de reunião. Não à toa, Eduardo escolhe Miami. Deixa eu colocar para vocês aqui, a gente vai ver esse trecho e na sequência seguimos aqui vendo os recados que chegaram. Eu quero voltar a falar da Ana Schemani, que nós entrevistamos com exclusividade no Diário do Centro.com.br. Eu conversei com a Ana segunda e terça-feira e a matéria saiu ontem à tarde, por volta das 6 horas da tarde. A deputada Ana Schemani, do Partido Democrata da Flórida, diz que Trump usa os tribunais para intimidar Alexandre de Moraes e também para proteger os golpistas. Uma deputada muito valente nas suas declarações e com um tom muito adequado. Está aqui a Ana Schemani, né, que vai concorrer em 2027 à Prefeitura de Orlando, já tem isso definido e declarado, inclusive. Bom, Orlando que se tornou aí, muitas vezes, uma trincheira do golpismo, né, especialmente com a presença do Eduardo Bolsonaro. A crescente articulação internacional do fascismo, liderada pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, e que busca intervir na soberania das nações múltiplas por aí afora, como o Brasil, tem gerado apreensão entre políticos progressistas nos Estados Unidos. É o caso de Schemani. Nos últimos dias, só para a gente ficar, nos últimos dias, Trump defendeu publicamente Bolsonaro, atacou o Supremo, paralelamente à justiça americana, do estado da Flórida, justamente onde atua Ana Schemani como membro do Congresso Estadual da Flórida, tentou novamente sancionar Alexandre de Moraes, isso na última terça-feira, popular ontem, enquanto a Casa Branca monitora as ações do BRICS para evitar que seus membros se fortaleçam em questões comerciais e diplomáticas. A porta-voz da Casa Branca, inclusive, disse que o Trump trata isso pessoalmente. Em entrevista exclusiva ao DCM, Ana Schemani, né, membro da Câmara dos Representantes da Flórida, pelo Partido Democrata, comentou o cenário. Ela, que em 2018, quando eleita pela primeira vez, se tornou a primeira mulher iraniana-americana eleita para o legislativo daquele estado. Ela anunciou ainda sua candidatura para a Prefeitura de Orlando em 2027. Aqui nós temos uma entrevista completa. Eu vou trazer um trechinho, é óbvio, né? Uma entrevista longa, que eu convido todo mundo que puder e quiser para acompanhar e ler lá no diário do centrodomundo.com.br. Vai ficar também o link aqui no chat, não só
para prestigiar o trabalho exclusivo, artesanal da nossa reportagem, para que vocês entendam também onde está aportado o seu apoio. Quando você diz assim, eu estou valorizando o trabalho do DCM, não é só o salário do Thiago e do Baraci que estão aqui diante da chamadinha. O meu tempo, viu, Scamani, dizer, né? E então Justiça da Flórida, trazer esse conteúdo para vocês. Sobre a decisão da Justiça da Flórida, acho que é especial que a gente perceba que ela fala sobre o papel dos tribunais da Flórida e o ambiente da Flórida como um cenário da fascistação do mundo, porque justamente é em Miami que o Eduardo Bolsonaro anuncia que vai fazer um movimento aí após anunciar que não retoma o seu cargo parlamentar aqui no Brasil. Confere. Ela aponta esse episódio como bizarro e alarmante. A decisão de um tribunal da Flórida de intimidar e de intimar o ministro Alexandre de Moraes, com base em uma ação movida pela Trump Media e pela Rumble, representa o uso perigoso e politizado do sistema judicial americano. No fundo, essa ação parece uma tentativa de intimidar um juiz estrangeiro que está liderando investigações essenciais sobre a tentativa de golpe no Brasil. Investigações que implicam aliados de Trump, incluindo Bolsonaro e seus apoiadores. Isso não é um processo jurídico legítimo, classifica ela. É uma manobra política, usando os tribunais e quando táticas autoritárias, como manipular o judiciário, não para fazer valer a lei, mas para assediar quem a aplica. Também representa, segundo Scamani, uma intromissão absolutamente desrespeitosa e inadequada nos processos soberanos de outro país. O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo o seu papel, responsabilizando os indivíduos por crimes contra a democracia. Se os tribunais dos Estados Unidos se prestarem a virar ferramenta de retaliação política contra juízes estrangeiros que estão protegendo suas constituições, estaremos entrando em um território extremamente perigoso, reforça a deputada da Flórida. Ela diz ainda, é importante deixar claro, nenhum juiz da Flórida tem jurisdição sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro atuando em seu país. Esse episódio ameaça a independência judicial e as normas internacionais e deve ser rejeitado de forma rápida e categórica, segundo aqui as palavras da própria deputada estadunidense. Mais do que isso, um outro trecho, quando eu pergunto a respeito da defesa de Trump a Jair Bolsonaro e se isso pode, de alguma maneira, interferir no curso do julgamento no STF, ela diz, obrigado por trazer este tema tão relevante e oportuno. Os comentários de Donald Trump refletem um padrão profundamente preocupante, disse ela. Sua constante aliança com figuras autoritárias e sua disposição em enfraquecer instituições democráticas quando isso serve a seus interesses políticos. Ao chamar a responsabilização jurídica de Bolsonaro pelo suposto envolvimento nos ataques às instituições democráticas brasileiras de 8 de janeiro de caça às bruxas, Trump não apenas repete a mesma retórica e usa para desacreditar seus próprios processos legais, mas também interfere nos processos soberanos de um país que é democrático. Ela fala também sobre a resposta que o presidente Lula deu a Trump. Gente, vamos pingando lá para valorizar essa matéria exclusiva aqui no DCM que eu fiz ontem para você. A resposta do presidente Lula a Trump foi firme, equilibrada e necessária, classifica a deputada da Flórida, Ana Scamani. O Brasil é uma democracia soberana, com instituições independentes e uma ordem constitucional que enfrentou ameaças reais de dentro. Os julgamentos relacionados à tentativa de golpe não são teatro político, são atos essenciais de responsabilização para preservar o Estado de Direito, assim como deveria ser nos Estados Unidos, reforça a parlamentar. Ainda, ela dá sequência aqui a sua fala. Esse episódio nos lembra da importância global de defender a democracia, seja em Brasília ou seja em Washington. Ninguém, nem um ex-presidente, nem um aliado político está acima da lei. Tentar deslegitimar investigações legítimas sob o pretexto de perseguição política faz parte de um manual perigoso que já conhecemos. E não podemos ignorar isso, diz Ana Scamani. Muito bom a limpidez e a contundência da fala desta deputada é de uma categoria pura.
Quero chamar a atenção para isso, que você confira no texto. Como eu disse, eu não vou ler todos, só algumas primeiras respostas dela aqui, né? Aí eu pergunto sobre as pressões que a extrema-direita brasileira está fazendo nos Estados Unidos, em especial com Eduardo Bolsonaro e o netinho do ditador, o ditatorzinho Figueiredinho, né? Junto do apoio do Marco Rubio, e o quanto isso é preocupante em termos de pressão para penalizar magistrados brasileiros. Ela diz que, sem dúvida, tem pressão, que essa aliança crescente entre extremistas da extrema-direita brasileira e políticos dos Estados Unidos, como Marco Rubio, é perigosa. A tentativa de sancionar ministros do STF no Brasil estabelece um precedente profundamente preocupante, disse ela. Ela diz, uma coisa é criticar atores internacionais por violações de direitos humanos. Outra, bem diferente, é usar ferramentas políticas externas para perseguir o judiciário de um país democrático simplesmente porque está responsabilizando extremistas. Ela vai além. O Supremo brasileiro teve papel fundamental na defesa da democracia após a tentativa de golpe do 8 de janeiro em Brasília. Assim como o nosso sistema reagiu ao 6 de janeiro. Perceba que uma deputada do Partido Democrata consegue ter, lá nos Estados Unidos, a clara percepção de que o 8 de janeiro é irmão gêmeo do 6 de janeiro estadunidense. Um fato que para nós ficou claro como sociedade progressista, mas que fica exposto aqui, que ecoa também no mundo afora, pelo grau de severa intenção de dissolução da democracia. Para os Estados Unidos, cogitarem sanções contra um juiz por fazer o seu trabalho, isso não só desrespeita a soberania brasileira, como também sinaliza para extremistas do mundo todo que eles podem manipular o poder americano ao seu favor. Isso não é comportamento de democracias, reforça ela. Deveríamos fortalecer as instituições democráticas globais, não instrumentalizar a nossa influência para agradar movimentos autoritários, seja aqui, seja lá fora. Tá? Aí eu pergunto para ela sobre como o ambiente da Flórida, porque ela é uma deputada da Flórida, é a justiça da Flórida que reage atendendo às demandas da Trump Media para intimidar o Alexandre de Moraes nessa tentativa rocambolesca de contextualizar juridicamente uma antítese entre Trump / Bolsonaro e Moraes, e também pela Flórida ser muitas vezes o pano de fundo do Eduardo Bolsonaro. Eu pergunto para ela sobre isso. É aí que a gente ela disse, a Flórida está se tornando cada vez mais o ponto de encontro de uma rede transnacional da extrema-direita, com influência desproporcional sobre parlamentares e ativistas conservadores. Mais do que uma curiosidade paralela, a campanha de influência de Eduardo Bolsonaro na Flórida aponta para um padrão emergente, o de usar ferramentas políticas dos Estados Unidos para pressionar instituições democráticas no exterior. Tudo isso a partir daqui do nosso próprio Estado. Ela fala com vergonha sobre o papel da Flórida, né, nesse contexto todo. Aí eu pergunto sobre a percepção dela a respeito do presidente Lula e do governo brasileiro, né? E ao perguntar para ela, obviamente, isso também traduz, sem dúvida nenhuma, muito de como o Lula ressoa dentro do Partido Democrata estadunidense, né? Ela diz, vejo o presidente Lula e seu governo como uma força decisiva na reconstrução da trajetória democrática e global do Brasil. Lula deixou claro seu compromisso em reconstruir a base social do país, reativando programas de combate à pobreza como o Bolsa Família, promovendo grandes investimentos em infraestrutura e fortalecendo as instituições democráticas após a era Bolsonaro. No cenário internacional, Lula posiciona o Brasil como um líder não alinhado e multilateral, defendendo a diplomacia climática, estabelecendo parcerias no âmbito do BRICS e do G20 e reafirmando a capacidade de decisão soberana, independente das diretrizes dos Estados Unidos. No fim das contas, vejo Lula como um estadista capaz, que está revitalizando a democracia e a equidade social no Brasil. Embora seu governo siga enfrentando desafios econômicos e uma forte polarização política, o caminho adiante exigirá governança constante, reconstrução da confiança pública e habilidade para equilibrar ambições progressistas com uma implementação pragmática. Trechos da entrevista que fiz
com a deputada da Flórida, Ana. Tô sem o som, obrigado, gente, obrigado. Obrigado. Que vacilo. Valeu, Flomena, valeu, Sônia, valeu, Fátima, valeu, Fábio. Valeu, Diálogos Subversivos, muito obrigado. Tá aqui, Rosângela, tô te falando. Eu dizia o seguinte, ó, então tem o papo que eu tive com a Ana Schemani, que é a deputada da Flórida, que justamente nos coloca na reflexão, né, do que fala o Eduardo Bolsonaro hoje, quando anuncia para o Estadão que não vai voltar para o seu mandato e vai fazer um evento justamente em Miami. Miami é a gema. Miami é o comitê do fascismo transnacional. Assim como nós temos, por exemplo, Balneário Camboriú como esta sede, que inclusive recebeu a CEPAC aqui, nós temos Miami como essa representação onde está o Donald Trump, o líder desse fascismo transnacional. Então, por isso que eu fiz questão de retomar essa entrevista que fiz com a Ana Schemani, deputada do Partido Democrata lá na Flórida, pré-candidata à prefeitura de Orlando nas eleições de 2027.